Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a amada igreja, a sua paz possa estar no seu lar, na sua casa, sobre a sua vida. Vou ler no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 13 ao 16, onde o Senhor nos diz: Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, exultai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos ele se compadecerá. Porém Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Mas porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, que não se compadeça do filho que gerou em seu ventre? Mas ainda que isso acontecesse, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estarão continuamente diante de mim. Assim diz o Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Pode a mãe se esquecer do filho, mas Deus não se esquecerá de nós. Amém? Cantemos em louvor ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Glória a Deus. Cante isso ao Senhor agora. Cante ao nosso Deus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Agradecemos a Deus, aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: e te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o
Aleluia! Glórias ao nosso Pai. O sonho de todo crente, o sonho de todo crente, de todo cristão, de todo aquele que confia em Deus, que confia em Jesus, é ver a face adorada de nosso Mestre. Amém? Esse é um hino da harpa, muito conhecido, que a igreja possa louvar junto nessa noite. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Aleluia, toda a igreja. A face adorada de Jesus verei, E com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, Mas Jesus, pela cruz, me faz triunfar. E a face adorada, a face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. E quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Ele estende sua mão sobre nós dali. Eu sei assim que por mim Cristo vela assim. A face adorada, a face adorada de Jesus verei, e com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. E sempre as ondas ou sem luz, quase a perecer, mas meu piloto é Jesus e Ele pode me valer. E o meu barco guia bem pelo bravo mar. E se Jesus me conduz, eu posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, e com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar
que me quis salvar. Aleluia, aleluia. Nós estaremos face a face com o nosso Deus, amém? Esse hino é maravilhoso e ele fala muito aos corações, porque essa é a esperança que nos faz viver, essa é a esperança que está na vida do crente, e essa é a esperança que faz com que a paz que excede qualquer entendimento esteja sobre a nossa vida. Porque quando a Bíblia fala que o crente tem uma paz que excede o entendimento, é porque essa paz ela vem mesmo em momento de dor. Mesmo em momento de desespero, nós temos paz, porque sabemos que o nosso Redentor, Ele vive. E nessa nova canção, nessa próxima canção, ela fala que nós somos não apenas servo, mas nós nos tornamos amigos do Senhor. No livro de Romanos diz que o Espírito foi derramado, e esse Espírito nos autorizou a chamar o Pai de Abba, né? Abba, Pai. Abba é uma expressão hebraica que significa carinho, ela significa paizinho. Então Deus, pelo seu Espírito, Ele nos deu esse acesso para entrarmos e chamá-lo de paizinho. Então, não somos mais servos, somos amigos de Deus. Amém? Glória a Deus. Perto quero estar. A igreja pode louvar ao Senhor. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, e tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. O que eu ganhei de Deus? Aleluia. Eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar. Quero estar junto aos seus pés, Pai. Junto aos seus pés. Pois prazer maior não há, Pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. E tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. O que ganhamos foi o direito de sermos amigos de Deus. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Glórias a Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida nessa noite. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que na nossa aula passada, em Atos capítulo 2, nós iniciamos aqui a nossa reflexão sobre o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e caminhamos um pouco até o início do discurso de Pedro, da pregação de Pedro, quando após a descida do Espírito Santo e aquele fenômeno que ocorreu em que os discípulos de Jesus, aqueles 120 discípulos de Jesus que ali estavam aguardando, segundo a ordenança que Deus dera, que melhor dizendo, que Jesus dera no capítulo 1, ou seja, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, finalmente, no capítulo 2, acontece aqui a descida do Espírito Santo, e eles são tomados pelo Espírito, passando a falar em outros idiomas, outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E adiante nós vemos então que os judeus, os chamados judeus da diáspora, que tinham ido a Jerusalém justamente em razão da festa do Pentecostes, a festa das colheitas, se depararam com aquele fenômeno e se tomaram de perplexidade. Parte daquele grupo realmente ficou atônito com aquele fenômeno, em que eles puderam constatar que aqueles homens simples, galileus, homens iletrados, passaram a falar em outras línguas, mais propriamente os seus próprios idiomas daqueles judeus da diáspora, acerca das grandezas de Deus. Daí porque eles então ficaram possuídos de perplexidade e se inquirindo uns aos outros o que viria a significar aquele acontecimento. Ao passo que parte daqueles judeus também da diáspora zombaram, escarneceram, insinuando que aqueles homens estavam embriagados, sendo aquela a hora nona, a terceira hora do dia, que corresponde às 9 horas da manhã. Então, a partir disso, Pedro se levanta com os 12, corrige aquele falso entendimento de que eles estariam embriagados e passa a explicar aquele fenômeno. Lembrando os irmãos que o sermão de Pedro aqui, a pregação de Pedro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte,
que vai do verso 14 até o verso 21, está diretamente relacionado ao acontecimento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, ele explica aquele fenômeno à luz de uma profecia do Antigo Testamento, proferida pelo profeta Joel, que fez menção, então, a esse acontecimento que viria nos últimos dias. Portanto, nós falamos aqui na aula passada, a descida do Espírito Santo inaugura aquilo que se denomina de últimos dias. É o período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é também um período de nascedouro, de inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Então Pedro, ele passa a explicar aquele fenômeno, que aquilo que eles estavam vendo não era outra coisa senão o cumprimento da profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Todos seriam ali alcançados de maneira generosa, graciosa, em razão justamente da conquista de Cristo na cruz do Calvário, que nos propiciou, então, esta condição de moradas do Espírito Santo. Lembrando que nós explicamos na aula passada que a presença do Espírito Santo no Velho Testamento era algo pontual e seletivo. Deus manifestava o seu Espírito e derramava o seu Espírito apenas a algumas pessoas específicas para cumprir algum propósito de edificação do povo de Israel, como, por exemplo, é o caso dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, dos reis, que eram ali empoderados, apossados pelo Espírito Santo para cumprir, então, uma missão em benefício do povo de Deus. Isso passa a ser, a partir de Atos capítulo 2, um benefício estendido a todos os povos. Por isso que a profecia de Joel se diz justamente nesse sentido, né? Que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Mostrando justamente que era uma bênção que seria estendida a todos nós. Nós falamos isso aqui também na aula passada. E a partir do verso 19 até o verso 20, ele fala de acontecimentos mais distantes, que estão também dentro desse período chamado últimos dias. Acontecimentos ali que aconteceriam antes, que acontecerá, na verdade, antes da vinda da parousia do Senhor Jesus Cristo, né? Fogo no céu, sinais embaixo da terra, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, são acontecimentos aí últimos que antecedem a vinda de Cristo. Mas lembrando que tanto esses acontecimentos referentes ao verso 17, que é derramado o Espírito Santo sobre todas as pessoas, como estes outros sinais aqui, o céu se convertendo, a lua se convertendo em sangue, né, a vapor, fumaça, fogo, né, conforme ele descreve aqui, são acontecimentos que compreendem justamente esse período chamado últimos dias. Muito bem, depois de ter feito aqui esse breve resumo da nossa aula passada, eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 22, que é a segunda parte, então, do sermão de Pedro, né? Primeira parte, explicando o fenômeno de Pentecostes, inaugurando aí os chamados últimos dias. E a segunda parte é uma parte de um sermão, que podemos dizer, eminentemente cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro da mensagem de Pedro. E eu quero convidar você a ler comigo do verso 22 até o verso 41. Então nós hoje nos dedicaremos aqui a este texto, ok? Leia comigo, vamos ler todos juntos. Você pode abrir sua Bíblia, Atos 2, verso 22 em diante. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, que Deus abençoe a sua rica palavra nos nossos corações, meus queridos irmãos. O que nos é importante entender nesta mensagem de Pedro, bem como nos seus outros sermões, como a gente pode, por exemplo, observar no capítulo 4, o sermão de Pedro, e também lá no capítulo 10, na casa de Cornélio, é que a teologia petrina aqui registrada por Lucas, bem como o próprio livro de Atos, à luz da teologia lucana, é uma teologia que alude muito, enfatiza muito a questão da ressurreição. Ela trata pouco sobre a questão da morte de Jesus, ou seja, a teologia da expiação, a morte de Jesus pelos nossos pecados. E ela enfatiza muito a questão da ressurreição, do triunfo de Cristo, da sua deidade, da sua natureza divina e da sua exaltação. Então, o que se pode observar, tanto à luz do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos, é que a teologia lucana é uma teologia voltada mais para a ressurreição de Jesus do que propriamente para a expiação dos pecados. Eu não quero dizer com isso, de forma alguma, que Lucas negligenciou essa faceta da obra de Cristo, ou seja, a sua expiação. Não, o que ele quis fazer é justamente mostrar uma outra faceta desta obra, que é a sua exaltação, a sua divindade, justamente para credibilizar a mensagem de Cristo, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo, levando as pessoas à consciência de que Jesus de fato é o Filho de Deus, de que de fato as obras poderosas que ele realizou foram coroadas com a sua obra maior, que foi a sua própria ressurreição, e que este Jesus que foi ressuscitado pelo próprio Pai e pelo seu próprio poder, fora também exaltado por ele e sentou à destra de Deus, à direita de Deus, que é, senão, o lugar mais esplendoroso e glorioso que há em todo o universo, em todo o mundo, em qualquer dimensão.
Então, meus queridos irmãos, é importante a gente aqui, em primeiro lugar, entender isso. E nesse sentido, eu quero pensar com vocês, à luz desse texto aqui, do sermão de Pedro, sobre essa questão da ressurreição de Cristo. De que maneira nós devemos entender essa ressurreição à luz do que Pedro tensionou e se propôs a transmitir àqueles judeus, àqueles israelitas. Em primeiro lugar, a ressurreição é uma vindicação divina do caráter e da palavra de Cristo. Justamente é aquela chancela, é aquele carimbo de autoridade, de validade de Cristo. Se não vejamos aqui, o texto começa justamente falando, Pedro falando sobre as obras que Jesus realizou enquanto ainda estava vivo, né, antes da sua morte. O verso 22 diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, vocês conheceram, conterrâneo de vocês, da região de Nazaré, varão aprovado por Deus diante de vós. Ou seja, olha só como Pedro está preocupado em defender aqui o caráter legítimo de Jesus enquanto um varão aprovado. Alguém que tinha sido aprovado não por alguém, simplesmente por uma personalidade importante, por um fariseu, por um sacerdote, mas aprovado pelo próprio Deus, e aprovado pelo próprio Deus diante do testemunho desses israelitas. Ele diz: varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Com milagres. Vocês viram os milagres dele, vocês testemunharam ele abrindo os olhos dos cegos, ele curando paralíticos, ele limpando leprosos, ele curando e ressuscitando pessoas. Ressuscitou várias pessoas, Lázaro, a filha de Jairo. Vocês testemunharam a quantidade de obras poderosas, de milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui nesta terra. Prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês sabem disso. Então, notem que aqui Pedro está apresentando justamente essas obras pré-realizadas antes da ressurreição de Jesus. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, entregue a quem? Ao Sinédrio, ao julgamento também de Roma, né, do governo ali de Pilatos à época, e entregues pelo Sinédrio, pelos fariseus, que tomados de inveja, de preocupação, levaram Jesus a julgamento público. Né? Vocês conhecem o registro dos evangelhos ali. Então ele foi entregue, mas foi entregue pelo desígnio, pela permissão de Deus, pela presciência, algo que estava dentro da agenda divina, algo que estava dentro da predeterminação divina, que foi pré-ordenado por Deus que ocorresse da forma como ocorreu. Caso contrário, jamais teriam crucificado o Filho de Deus, se Deus o próprio não tivesse permitido que tal coisa ocorresse. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele foi entregue pelo próprio Deus, segundo a sua presciência, mas vocês são os assassinos, vocês são os homicidas, vocês o mataram, o crucificando pelas suas mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então, notem que a primeira grande lição que nós podemos extrair aqui deste texto é que a ressurreição de Jesus Cristo é a vindicação divina de que as suas obras, as obras que ele realizou, os seus sinais, os milagres, bem como o seu ensino, os seus mandamentos, são também mandamentos divinos, são obras divinas. É a validação de tudo quanto ele realizou antes da sua ressurreição. Isso para o Sinédrio, por isso que o Sinédrio se coloca de maneira intransigente e de maneira realmente
perseguindo os discípulos de Jesus contra essa mensagem da ressurreição, porque eles sabiam que a ressurreição de Cristo representava a validação de tudo quanto ele realizou enquanto esteve vivo, a sua morte, a sua obra, os seus sinais, seus milagres e a sua palavra. Então, a ressurreição é a chancela de Deus de que tudo quanto Jesus realizou é algo de Deus, vindo da parte de Deus de fato. Ok? Adiante, o que nós podemos ver aqui é que a ressurreição também é a garantia da aceitação da expiação realizada em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Jesus enquanto expiação, enquanto sacrifício em nosso favor por um processo de substituição, ou seja, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, que tomou sobre si os nossos pecados, cravando-os na cruz, liquidando o escrito de dívida que era contra nós e imputando sobre nós a justiça impoluta, irrepreensível de Cristo e nos declarando justos e salvos. Esse processo de expiação, de justificação, ele tem a sua aceitação também por causa da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em outras palavras, o Pai, o Deus Pai, não teria aceito o sacrifício do seu Filho na cruz. A ressurreição de Jesus é a prova viva de que o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso lugar, de que o perdão conquistado por Cristo de fato fora reconhecido por Deus, quando este Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Então a ressurreição também é a chancela, é a garantia de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai e, portanto, eu e você fomos justificados, perdoados e recebemos, por causa deste sacrifício de Cristo, a vida eterna. Olha quanto é importante essa questão da ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, meu querido irmão, a ressurreição de Cristo abre caminho aqui para a sua exaltação. Cristo é exaltado após a sua ressurreição. Ela é também a garantia da exaltação de Cristo, porque o que se diz aqui no texto é que Cristo assentou à destra de Deus Pai, ocupando o lugar de glória, de exaltação. E aí nós podemos pensar no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o verso 11, eu quero ler aqui para vocês. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos irmãos, a ressurreição de Jesus pavimentou, abriu caminho para a sua exaltação, como Filho de Deus, ocupando um lugar de glória, um lugar de divindade que ele ocupa enquanto Filho de Deus, tendo a mesma natureza do Pai. Foi glorificado por Deus, morrendo até morte de cruz, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E nesse sentido nós vemos aqui essa referência que Pedro faz ao Salmo de Davi, quando ele diz, o verso 25, porque a respeito dele, diz Davi, a respeito de Cristo: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Sobre o que Davi estava falando aqui? Ele está falando justamente desta exaltação do Filho de Deus. Olha o verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, de quem que Davi está falando aqui no seu salmo? Antes da vinda de Cristo, e até hoje os judeus que não creem em Jesus como Messias, entendem esse texto de Davi, esse salmo de Davi, como uma referência ao próprio Davi.
Mas não é o caso aqui, porque o que está dizendo é impossível ter acontecido a Davi. Porque olha o verso 27, não deixarás a minha alma na morte. Nós sabemos que Davi ainda continua sepultado, morto. E nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, será que é possível atribuir um caráter tão elevado, tão santo, tão impoluto, tão puro quanto esse aqui a Davi? Não, o único que não viu corrupção, o único que não experimentou corrupção foi o próprio Cristo. E o único que não permaneceu na morte, teve a sua alma retida pela morte, foi o próprio Cristo. Por isso que ele continua: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E aí, notem que Pedro irá explicar o Salmo à luz da pessoa de Cristo, não da pessoa de Davi. Davi faz menção a alguém maior do que ele, ao seu Senhor, o Senhor de Davi. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, olha só, e foi sepultado. Ou seja, o Salmo não está dizendo nada sobre Davi, né? E o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos teus descendentes se assentaria no seu trono. O descendente de Davi, sim, se referindo aqui ao Cristo. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. É uma profecia salmídica a Cristo, referindo-se a Cristo e não a Davi, meus queridos irmãos. Então, olha só, o Salmo 118, verso 16, que é justamente o salmo aqui ao qual Pedro faz referência, ele diz: a destra do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proezas, mostrando que a destra do Senhor, a direita de Deus, é um lugar de exaltação, de maior grau de exaltação, de elevação que alguém pode ocupar, ou melhor dizendo, que só um pode ocupar, a saber, o Filho de Deus, que também é Deus. Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é aqui, meus queridos, o caminho para o que deu início ao caminho para a exaltação do próprio Filho de Deus, que ocupou esse lugar altaneiro, soberano e glorioso, que é a destra de Deus. Eu quero ler também aqui a parte que fala sobre o Espírito Santo, a partir do verso 32, ele diz assim: a este Jesus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Lembrando aqui que Jesus permaneceu ressurreto 40 dias com seus discípulos, e mais de 400 pessoas, em torno de 400 a 500 pessoas, testemunharam a ressurreição de Cristo, contemplaram o Cristo ressurreto. Então, eles são testemunhas disso, ok? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Uma outra lição que nós podemos extrair aqui deste texto é que a vinda do Espírito Santo, e aí ele novamente puxa um gancho com o acontecimento de Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo é uma conquista também da ressurreição de Cristo. Notem como tudo converge para a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Cristo ela reclama para si o caráter absoluto das obras de Cristo e da sua palavra. A ressurreição de Cristo é a comprovação da aceitação de sua expiação da sua morte na cruz do Calvário. A ressurreição de Cristo abre caminho para a exaltação do Cristo à destra de Deus, e a ressurreição de Cristo é o que garante, é uma conquista também para a vinda do Espírito Santo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito de Cristo não viria. E aí eu quero fazer a leitura de algumas referências aqui que o próprio Cristo faz acerca do Espírito Santo, como sendo uma conquista alcançada pelo próprio Cristo. Olha só o que está escrito em João 7, 37 a 39. Eu quero ler com você aqui algumas referências. Jesus está dizendo: no último dia,
o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, que crescem em Cristo, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, a condição última para o Espírito Santo vir sobre a igreja é o que? A glorificação de Cristo, que só ocorreu por causa da sua ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Cristo não só abriu o caminho para a sua glorificação, como também nos propiciou receber a presença do Espírito Santo em nós. Nos tornou morada do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Então, mais uma vez eu leio para vocês aqui a última referência do versículo. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A glorificação, a exaltação de Cristo foi a condição última para que o Espírito Santo pudesse derramar. De modo que o acontecimento de Atos 2, do dia de Pentecostes, só ocorreu porque Cristo estava glorificado, assentado à destra de Deus. Enquanto o Espírito Santo caía sobre a igreja, Cristo estava numa condição mais elevada de exaltação à destra de Deus. É isto que Pedro está explicando aqui àqueles israelitas, àqueles judeus da diáspora que haviam se dirigido a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então é uma garantia. Mais à frente, em João 14, verso 16 e 26, eu quero ler para você essa referência. Diz assim: eu rogarei ao Pai, Jesus, rogando ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é o Consolador, mas ele está dizendo que assim quando ele fosse, ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então notem que Jesus diz que ele rogaria ao Pai e ele vos daria, como de fato deu, outro Consolador, conquistado por Cristo. Mas o Consolador, mais à frente, no verso 26, o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Notem, o Espírito Santo vai ser enviado em meu nome. O Espírito Santo, no que pese ser a terceira pessoa da Trindade, é uma conquista de Cristo na cruz do Calvário. Ok? E é enviado em nome de Cristo. Em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. O Espírito Santo ensina o quê? O que Jesus ensinou. O Espírito Santo fará os apóstolos lembrar do quê? Do que Cristo ensinou. Então, o Espírito Santo é uma conquista do Cristo exaltado. O Espírito Santo vem como o Consolador no lugar do Cristo, porque o Cristo roga ao Pai para que ele viesse como o Consolador. O Espírito Santo vem para ensinar, para guiar a igreja na verdade de Cristo, na mensagem de Cristo, na palavra de Cristo. Então, até o próprio Espírito Santo, à luz do livro de Atos, exerce uma ação cristocêntrica. Então notem, às vezes a gente vê que as pessoas fazendo uma teologia sistemática do Espírito Santo à luz do livro de Atos, só que esquecem qual é o caráter essencial, fundamental do Espírito Santo no livro de Atos. É o caráter cristocêntrico, não é um caráter voltado para a própria pessoa do Espírito em si. O Espírito Santo exerce uma função de convencer as pessoas de Cristo, de batizá-las no batismo de Cristo, de ensiná-las segundo a mensagem de Cristo, de guiá-las conforme Cristo trilhou e andou o seu caminho aqui nesta terra. Então, é muito importante que a gente entenda isso aqui, ok? Uma conquista de Cristo. Lá em João 16:7, eu quero ler mais essa referência, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei.
Então, é o Espírito Santo aqui, é uma conquista do Cristo que foi exaltado e, por conseguinte, então, o Espírito Santo foi derramado como fora derramado em Atos capítulo 2. E aí ele continua, derramou o Espírito, verso 20 e 34, agora voltando ao livro de Atos, voltem comigo para o livro de Atos dos Apóstolos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diante do Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos, os teus inimigos por estrato dos teus pés. E esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então notem aqui que a mensagem de Pedro é uma mensagem cristocêntrica que aponta para o senhorio de Cristo, para a sua soberania, para o Cristo exaltado, glorificado pelo Pai. E, portanto, as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, porque o que eles fizeram nada mais foi do que matar, crucificar o Filho de Deus, o inocente Filho de Deus, que veio, segundo a presciência de Deus, dentro do plano divino, morrer pelos nossos pecados, mas que fora ali injustamente julgado, condenado e morto pelos judeus, E o verso 37 mostra que, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Alguém disse que esta referência aqui é a primeira referência ao primeiro apelo que a gente encontra após o Espírito Santo, a igreja do Senhor nascer nessa terra, o primeiro apelo evangelístico. Mas o extraordinário desse apelo aqui é que ele não partiu do pregador, do interlocutor, do mensageiro. O apelo aqui, ele surgiu justamente do ouvinte, do receptor da mensagem. Os próprios judeus, ao ouvirem essa mensagem cristocêntrica de um Cristo exaltado, glorificado, que havia sido morto injustamente por mãos iníquas desses judeus, quando eles ouviram isso e constataram que de fato eles cometeram algo realmente inominável, algo terrível, matando o Filho de Deus, eles mesmos se arguiram, eles mesmos se apresentaram como pessoas pecadoras e perguntando: o que nós faremos agora? Se essa é a nossa condição, o que acontecerá conosco? O juízo de Deus virá sobre nós, porque se vier justo. A condenação de Deus virá sobre nós, porque se vier é justa. Mas não, aquele sacrifício, embora eles tenham matado Cristo, embora eles tenham crucificado Cristo, aquela morte de Cristo foi justamente não para condená-los e não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar diante de Deus, para que o escrito de dívida que era contra nós fosse cravado na cruz e esta dívida fosse liquidada de uma vez por todas, para que houvesse esperança para nós. Essa é a resposta de fé e de esperança que Pedro dá à pergunta que eles fazem: o que faremos nós? O que faremos nós, irmãos? E Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Olha só, há 4 elementos importantes aqui num processo de conversão, de evangelismo, de aceitação do Cristo, Primeiro é arrepender. E arrepender que é mais do que um remorso, é mais do que uma tristeza aguda. Arrepender é aquela transformação da psique, da mente, dos valores que leva o indivíduo a mudar de direção. Ele estava indo num caminho e agora ele vai ir por outro caminho diametralmente oposto. Ou seja, arrependimento é uma transformação completa. Então, a mensagem de Cristo, do Cristo exaltado, do Cristo glorificado, ela deve produzir arrependimento genuíno no coração das pessoas. Em segundo lugar, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Notem que o batismo aqui
não é o batismo de João Batista, porque o batismo de João Batista era o batismo que os judeus realizavam no Velho Testamento. Era um batismo de purificação, sim, mas o batismo de Cristo aqui é o primeiro batismo de fato de Cristo, faz alusão à ressurreição de Cristo também. Ou seja, nós morremos como Cristo morreu e ressuscitamos com Cristo. Então o batismo, a palavra baptizo, significa imergir. Essa imersão é esse sepultar de alguém que é morto com Cristo e ressuscita com Cristo. João Batista não ensinou esse batismo porque Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então o batismo de Cristo, à luz do Novo Testamento, mais especificamente Atos capítulo 2 em diante, faz alusão à obra expiatória de Cristo, de modo que quando eu me disponho a ser batizado, eu estou me identificando com Cristo na sua morte e me identificando com Cristo na sua ressurreição. Isso é glorioso. Então, em nome de Jesus Cristo, né? Aí não precisa partir para aquele preciosismo, mas pastor, Mateus 28 diz que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui em nome de Jesus Cristo. Isso não é muito relevante. Tanto faz ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como em nome de Jesus Cristo. Então, apelemos aqui para esse preciosismo teológico, porque aqui não tem nenhuma diferença. Para a remissão de pecados. Entenda, na verdade, o que Pedro está ensinando aqui, embora numa interpretação rasteira, superficial, dê a entender isso, mas o que ele está ensinando aqui não é que o batismo vai produzir purificação de pecados, porque isso ia contrariar, ia se colocar contra as outras referências sobre a questão soteriológica da salvação do indivíduo, como por exemplo Efésios 2, verso 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Então a salvação é pela graça, única e exclusivamente pela graça, pela obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé. O batismo não produz isso. O batismo não produz salvação. O batismo não produz purificação de pecados. Então, como nós devemos interpretar isso aqui? O batismo, na verdade, nas águas, como um processo de identificação com Cristo, é uma confissão. É uma confissão que nós fazemos de algo que nós cremos. Ou seja, quando eu confesso que Jesus morreu e quando eu confesso que Ele ressuscitou para que nós tivéssemos esperança de forma batismal, então os meus pecados são perdoados. Então eu sou purificado dos meus pecados. Não é que o batismo, a água do batismo em si, vai perdoar os pecados, mas aquele gesto é uma confissão corporal, né? De alguém que está se identificando com a obra de Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição, que portanto leva à purificação dos pecados. É dessa forma que a gente tem que entender, ok? E caminhando aqui, está um pouquinho longo, mas vamos terminar já, ok? Verso 39, pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então após isso, nós recebemos o dom como garantia, que é o selo de Deus, de propriedade. O Espírito Santo é o selo de propriedade que você pertence a Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É a garantia, é o penhor de que nós também ressuscitaremos tal como Jesus foi ressuscitado. E seremos glorificados, porque Ele foi glorificado. Receberemos um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado. E isto aqui é promessa para os nossos filhos, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, né? E o verso 40 termina, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui nós temos o início da igreja. A igreja nasce. A igreja nasce justamente aqui, com esta pregação, a descida do Espírito Santo, a pregação que é proferida, a pregação querigmática, a proclamação do Cristo vitorioso e exaltado, a conversão, o arrependimento, o batismo, e agora, a partir do verso 42, como a igreja vai se relacionar
a conviver, a comunhão, a koinonia desta igreja. Então a igreja nasceu aqui. Na aula que vem, nós vamos falar sobre o nascimento da igreja, a natureza da igreja, né? Como nós devemos entender a igreja do Senhor Jesus Cristo e os elementos principais que compõem essa igreja, ok? Então fica combinado assim, nós vamos trabalhar Atos 2:42 e vamos falar muito sobre essa questão da natureza da igreja. O que é a igreja? Como devemos entender o que é a igreja do Senhor Jesus à luz do livro de Atos? Espero que Deus tenha te abençoado com esta palavra, que você tenha sido edificado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe.